Há exatamente 2 anos atrás, eu preguei esse texto aqui na igreja. Quero repeti-lo nessa noite. A gente está vendo aí os noticiários aí do Lázaro, né? Essa perseguição policial que não chega ao fim. Isso levanta em nós e nas pessoas muito questionamento, né? Muitos questionamentos. E alguém, essa semana, a gente conversando, disse assim: o Lázaro parece um tipo de gadareno, né? E eu fui ler sobre a história do gadareno novamente, relembra de alguma forma, mas o gadareno da Bíblia ainda era bem pior, né? Eu gostaria de conversar sobre isso nessa noite. Evangelho de Marcos 5, de 1 a 20, diz assim: Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. E esse homem vivia nos túmulos, ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: o que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Porque, por Deus, peço-lhe que não me atormentes. Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: espírito imundo, sai desse homem. Então Jesus lhe perguntou: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se de despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Ora, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciar na cidade pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido, em perfeito juízo. Então eles tiveram muito medo disso. Os que o haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos, e começaram a pedir Jesus com insistência para que Jesus pudesse abandonar a terra deles e se retirar de lá. Quando Jesus estava para entrar no barco, aquele que antes estava possuído por demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu. Ao contrário, lhe deu uma ordem: vá para a sua casa, para os seus parentes, conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiravam. Amém. Oremos. Espírito de Deus, nós te adoramos essa noite, porque a tua palavra é soberana. Te adoramos essa noite porque o Senhor controla todos os aspectos. Mencionamos essa fuga noticiada no Brasil, em muitos lugares, aqui na nossa região, e sabemos que o Senhor tem um propósito. Sabemos disso. Alguns te desafiam, outros acham que Satanás e os demônios têm mais poder, mas o Senhor sempre esteve no controle e quer nos ensinar de alguma forma, ensinar aqueles que estão envolvidos.
Quem sabe esse episódio veio para despertar em nós também alguns demônios escondidos da nossa vida. Talvez, se vimos as notícias de que esse homem tem altares erguidos e cultua e faz oferendas, mas, Senhor, talvez o Senhor quer mostrar demônios escondidos dentro de nós, no nosso mundo psicológico, no nosso mundo emocional, ou até mesmo no nosso mundo espiritual. Ao acusar, ao odiar, ao desejar que o pior aconteça, porque sabemos da agressividade e coisas ruins que ele tem feito. Que o Senhor trate conosco ao ver essa história. Parece um gadareno, conforme lemos no texto, mas que o Senhor levante dentro de nós coisas que precisamos de libertação na noite de hoje. Oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar-se. Quero ver com os irmãos entregar a mensagem na seguinte perspectiva. Eu quero tentar, dentro do texto, apresentar qual a visão divina e demoníaca a respeito do ser humano. Como Satanás vê o homem e como Deus vê o ser humano. Essa é a minha primeira proposta. A segunda, dentro do texto, é após fazermos isso, vermos as reações que cada um de nós tem diante dessas duas visões e tentar localizar de que lado que a gente está. De uma forma rápida, nós vamos tentar aí, eu vou citar alguns versículos. Bom, quero começar, porque a gente está vendo essas reportagens aí, e muitos dizendo coisas. Por exemplo, essa semana cheguei aqui na igreja, e antes de abrir para entrar na igreja, uma pessoa disse assim: "Ei, pastor!", gritou para mim e falou assim: "O capeta é forte mesmo, hein? Não pega o homem, não tem jeito, né?" E eu já sabia que ele também estava sendo usado, né? E eu disse para ele: "É só os policiais invocar o nome e o sangue de Jesus e nós descobrimos a vontade de Deus que pega. Não existe demônio superior a Deus, existe Deus no comando sempre. Basta agarrar com Jesus. Agarra aí com Jesus", eu falei para ele, né? Mas diante do texto está descrito aí qual é a visão satânica do homem, ou como o mundo espiritual, os demônios veem o homem, o ser humano. Deixe-me dar aí 7 maneiras que ele vem. Vou citando, fazendo um comentário, para não tomar muito tempo. Escravidão, desprezo e indignidade. Se você for para o verso 3, eu quero que a sua Bíblia fique aberta, diz o texto que ele vivia nos sepulcros, né? E ninguém podia prendê-lo, que às vezes que eles conseguiam acorrentá-lo, ele fugia. Então era um ir e um vir, e ele andava por aquelas regiões. Então Satanás vê o ser humano sempre como alguém em potencial para ser escravo, para dominá-lo, para controlar seus pensamentos, controlar seu comportamento, controlar as conversações que nós temos. Quando ele olha para nós, ele nos vê como objeto de escravidão. Essa região relatada na Bíblia, em Decápolis, era uma região de cavernas, usadas para túmulos. Não tinha cemitério como os nossos, mas a ideia de cemitério é que eles sepultavam os seus defuntos nas grutas e cavernas, nas colinas que tinham. Ou possivelmente essas colinas também davam para o mar, indigentes moravam dentro delas. Eram valas que se abriam aqui e ali, que pessoas onde não tinham onde morar se escondiam. Era uma região assim. E esse homem vivia por ali e com certeza, a Bíblia não diz, mas com certeza, ele se alimentava de restos cadavéricos. Era alguém que comia defuntos, se alimentava por ali. Porque o texto diz que quando Satanás escraviza, ele leva e ele vive ele dia e noite, dia e noite. E eu pergunto, no episódio que nós temos tendo aí, será que o fugitivo não se alimenta dia e noite?
Por mais que os demônios dominam, é um ser humano que está ali, cansado, com fome, com vontade de beber água, com outras coisas. O Satanás domina, sai, deixa a pessoa um pouco consciente, volta de novo, vai. É assim que ele faz. Quando ele olha para você e para mim, o desejo dele é escravizar, tirar toda a sua dignidade, dominar teu comportamento, dominar tua vida, dominar teus pensamentos. Esse é o desejo maligno a respeito de nós. E segundo, esse homem tem uma agressividade animalesca. O versículo 4 diz que ele, olha como diz o texto, muitas vezes lhe haviam acorrentado os pés e mãos, ele arrebentava, quebrava tudo, e ele se feria todo dia com um pedaço de alguma coisa, assim, né? Era uma automutilação. Esse homem agredia, ninguém passava pelaquela região, já sabia, olha, o louco dos túmulos está ali, não passa. Assim como a cidade de Cocalzinho, os moradores estão abandonados ali. Estou fazendo uma colocação para cá, só para você entender, pegando o contexto que a gente está vivendo. O pessoal da fazenda está saindo, está todo mundo fugindo. Nosso pastor e a nossa igreja lá em Cocalzinho diz que a cidade de Cocalzinho está em tormento, ninguém dorme em paz. Até aqui há um barulho no quintal, alguém fica com medo. O que está acontecendo, né? A gente percebe essas coisas. Então Satanás quer fazer o ser humano ser um animal. Dizem que nós somos animais racionais. Nós não somos animais racionais. Ninguém foi criado animal. Deus, quando criou Adão, criou um homem numa excelência da qual ele caiu. Então nós não temos uma evolução, nós temos uma involução. O pecado derrubou você de uma era dourada, se a gente puder dizer assim. Então você é alguém que pensa, que sente, e é isso que nos diferencia dos animais. Mas quando o Satanás domina, ele não deixa você pensar, porque ele pensa por você. Alguém possuído por demônios é alguém que age fora do seu controle, porque a sua mente está tomada. E quando age para comer restos cadavéricos, atacar alguém, embora a pessoa que esteja fazendo, quem o está levando a fazer são demônios dentro dele, e ele não sabe. Aí nos momentos de lucidez que ele sai e volta, a pessoa cai em si e começa a perceber coisas que estão fazendo. Então esse homem atacava porque ele era impelido por forças espirituais. Aqui de Marcos 5. Lucas 8:27 vai dizer que ele não usava roupas. Mateus 8:28 vai dizer que ninguém passava pelo caminho porque ele era feroz, violento. E o texto, quando a gente abre para ler, diz que quando Jesus desembarca e põe o pé na terra, ele se precipita para agredir e dar golpes, mas o Senhor o repreende. Então Satanás quer fazer assim, nos tratar como pessoas violentas, agressivas, dentro da nossa casa, dentro da igreja, em qualquer lugar que formos. Quer fazer de nós animais que não pensam, gente que age no ímpeto, no impulso, no instinto, sem medir sequer as consequências que fazemos. É assim que o mundo espiritual quer governar o mundo humano. Em terceiro, há um estupro pessoal, mental, emocional, físico e psicológico. Diz o texto, verso 5: noite e dia ele andava cortando-se com pedras nos sepulcros e nas colinas. Era um ciclo vicioso de ir e vir, de se automutilar e de se ferir. É um texto registrado para nós, mas para nós entendermos que a visão satânica em relação a nós é fazer com que a vida seja levada de forma que a gente tenha uma automutilação, que a gente comece a entrar por vícios, problemas e feridas, e que quando a gente vai ver, a coisa vai ficando muito repetitiva, a gente vai se ferindo na vida. E muitos comportamentos, muitas vezes, não conseguimos nos libertar. E quando a gente vê, a gente está todo dilacerado pela vida psicológica, espiritual e emocional. É assim que Satanás quer fazer conosco. Ele não pede licença. Ô, fulano, João, me dá licença aí. Não sei se tem algum João aqui hoje, né? Ô João, me dá licença aí, eu quero entrar na sua vida. Posso? Não, ele não diz assim. Satanás, quando acha uma casa vazia com seus demônios, eles entram, possuem, dominam e exercem todo o controle, te tornando uma pessoa presa, uma pessoa agressiva, uma pessoa indigna, uma pessoa escrava.
É assim que ele te vê. Satanás e os demônios, o mundo espiritual, te vê como alguém possível de habitação. Ele não tem casa. Sabemos pela Bíblia que os demônios não têm corpos. Eles se manifestam e usam os corpos humanos. E o texto do versículo 10 diz que, olha que irônico esse versículo, os demônios imploram a Jesus com insistência para Jesus não mandar eles embora. É irônico que diz: por que você vem nos atormentar? Jesus, que é o abençoador, e o demônio, que é o atormentador, e o atormentador diz: por que você vem me atormentar? Que versículo irônico, né? Mas ele vê você como uma casa. A ideia, não nos mande embora desse país, dessa região, pode ser traduzida de duas formas. A primeira, porque a região de Decápolis era uma região de gente, de judeus apóstatas, de gente de coração endurecido, e havia uma mistura com gente gentílica, mundana, que não tinha compromisso com Deus. E a gente não sabe como isso funciona no mundo espiritual, mas há certos lugares e comportamentos que atraem demônios para perto. Quanto mais nós nos comportamos, e quanto mais idolatria e dureza no coração a gente vai tendo, há uma possibilidade, tipo um imã de atração, onde o mundo espiritual vem. Portanto, há lugares mais carregados, mais difíceis, lugares em que eles agem com mais livre atuação. Pode ser que eles estão querendo dizer para Jesus: não tira a gente da nossa região, não, deixa a gente ficar aqui. Mas eu prefiro a segunda tradução, que quando o texto usa a palavra não nos deixe embora desse país, a ideia é dessa casa, é desse lugar que a gente tem aqui para se manifestar. A ideia é: não nos mande embora desse corpo, porque esse corpo não interessa a ninguém. Nós estamos aqui já pondo ele nas colinas, nos sepulcros, a gente faz dele o que quiser. É daqui que a gente se expressa. Não tira a gente dessa pessoa, desse gadareno. Essa é a ideia de habitação. Nós sabemos que quando os demônios entram, eles entram em casas vazias. E se a sua vida e a minha vida estiver vazia de presença divina, ele entra nesse vazio para poder fazer a sua habitação e estragar as coisas. E o texto diz que os demônios dizem: que temos nós contigo, ó Jesus? Ou seja, entre eu e você, o que tem? Você vieste para nos condenar? Porque os demônios não têm conhecimento do plano futuro. Eles sabem que o dia deles virão, mas quando eles veem o Filho do Homem diante deles, eles percebem e perguntam: quem sabe chegou? Não nos mande para o abismo. O abismo do último dia chegou então na presença de Jesus, e Jesus ali ministra o seu poder e a sua autoridade, os repreendendo, e eles dizem: não manda a gente para lá, deixa a gente ainda nesse lugar que a gente está de comando aqui, na vida dessa pessoa. É o desejo dele sempre usar as pessoas, não é? Se for para ele usar uma coisa e usar uma pessoa, ele usa uma pessoa para fazer dela uma coisa. Dá para entender? O desejo dele é te dominar, dominar a minha vida e morar dentro de nós. Quinto, visão divina do mundo espiritual: ele nos vê como alguém em processo de morte. Olha o versículo 13. E lhes deu permissão, Jesus deu permissão a ele. O que eles fazem? Eles saem e vão matar 2.000 porcos. Sempre há um instinto de morte, e é por isso que o Evangelho de João, capítulo 10 diz que o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Essa é a ideia do inimigo. Ele vem matar sonhos, ele vem matar esperança, ele vem matar relacionamentos, ele vem matar significado de vida, ele vem matar e destruir tudo até chegar a um limite de acabar com a sua vida. É bem provável, sim, porque há muitas notícias, a gente não sabe qual é a verdadeira. É bem provável que na hora da captura desse que está por aqui, os demônios se retirem, e ele fica no mundo da angústia e da consciência do que está fazendo. E aí é ele, porque ele levou o máximo que ele quer. E aí você tem então a força policial, que por um lado está cansada, que por um lado se sente numa incompetência de não pegar. Aí você tem os memes, as brincadeiras no mundo virtual, de que não dá conta e tudo. A hora que pegar, pega com raiva, com ódio, porque tem que pegar, tem que fazer alguma coisa, né? Há um processo de morte em tudo isso, destruindo coisas. E a pergunta que se faz
nessa visão, é porque os espíritos malignos pedem a Jesus para não ir embora e pedem para entrar nos porcos. E por que Jesus deixa? Bom, só para a gente, para os irmãos terem uma ideia, é porque simplesmente, em primeiro lugar, eles têm desejo de destruir e de aniquilar. Então a gente destrói os porcos, porque a gente já não pode destruir esse gadareno mais, estava em processo de morte, a gente ia acabar com ele, mas o Filho do Homem se manifesta e não deixa. Então a gente destrói os porcos, ou porque o desejo de provocar uma aversão por Jesus. Era uma cidade de gente que criava porcos, 2.000 porcos. Imagine você com o seu rebanho de outro animal qualquer, e Jesus está ali passando, e ele permite que aconteça uma perda em todo o seu rebanho. Como é que você se sente? Então dói no bolso, e quando dói no bolso, a pessoa se manifesta. Então, quem sabe, sabendo disso, eles queriam matar, destruir, para fazer com que a cidade mandasse Jesus embora daquele lugar, e eles tivessem abertura para trabalhar naquele lugar. E foi isso que aconteceu. Diz a Bíblia que eles pegaram e imploraram e pediram: saia da nossa cidade, você está nos incomodando. O homem não incomodava, mas Jesus incomodou. Então há um processo de morte em todas essas coisas. Em sexto lugar, como o mundo espiritual te vê e me vê, ele nos vê como alguém aprisionado no isolamento. Diz o Lucas 8:29 que o demônio impelia esse homem para os lugares solitários para ficar lá. Era alguém que não tinha relacionamento. Jesus, quando está andando e ensinando alguns textos, ele diz assim: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não se ajunta, espalha. Não é isso? A missão de Jesus é sempre aproximar. A missão de Jesus é sempre agregar. A missão de Jesus é sempre te trazer para perto dele. A missão de Satanás é o contrário: desagregar, te isolar, te afastar, te prender no seu mundinho, te fazer viver em torno do seu umbigo. A missão dele sempre é essa: aprisionar e te isolar no fundo do seu poço existencial. E o que nós temos de gente vivendo dentro do seu mundo, dentro dos seus problemas, presos, solitários, nos seus mundos invisíveis, e que cavam buracos e jogam a terra por cima de si, morrendo sóis. A gente está cheio de gente doentes assim, sempre no seu mundo, não vai ter jeito, não tem saída, isso aqui não vai dar para mim. Faça uma pergunta aqui, abrindo um parênteses: por que nós temos muito suicídio acontecendo no nosso meio? Muita luta, muita dificuldade, gente que está sofrendo com as suas angústias. Quem fez sofrer? Satanás. Quem é que possibilita angústias e apertos do teu coração, te levar a pensar que não tem mais jeito da vida? Satanás. Vai criando coisas. É assim que ele te vê, sempre te isolando da convivência com quem você ama. Esse homem tem família, não tem? Diz o texto que ele quer seguir Jesus. O que Jesus fala para ele? Não, vai para a tua família, vai para os teus parentes. Mas quando você começa a ler o texto, diz que ele está na sepultura, nas colinas, nas cavernas, sem roupa, andarilho noite e dia, se ferindo, não tem contato. O que Satanás faz? Aprisiona, isola. Em último lugar, na visão maligna, como ele vê o ser humano? Ele vê o ser humano como coisa. Entende? Percebe essa cidade? Diz o texto que quando Jesus confronta o demônio, ele diz: eu me chamo Legião. A palavra legião é usada na Bíblia para uma legião de soldados romanos. É a mesma palavra. Sabe quantos soldados tem uma legião romana na época da Bíblia? 6.000 soldados. Quando Jesus questiona esse demônio que está nesse homem, o que ele diz? Legião. E depois os textos vão dizendo: e os demônios saíram. Entrou 2.000 porcos, quem sabe 3 para cada ali, né? Para cada um. 6.000 demônios. Uma legião que estava ali dominando, estragando. E aí o que acontece? Percebe? Talvez pais e muitas pessoas dizem: olha, não passa por aquele caminho, ali tem um lobo dos túmulos, ali nós já tentamos capturar, deixa aquele homem lá. E está todo mundo acostumado com aquele homem. Mas quando Jesus então faz os porcos morrerem, eis uma cidade
que valoriza mais porcos do que pessoas. De onde vem essa ideia? De Satanás. Não valorizar as pessoas, valorizar as coisas, tratar o ser humano como objeto, como coisa sem valor, de que a gente pode usar e a gente pode jogar fora. Jesus permitiu para mostrar para essa cidade que o ser humano está acima de bens materiais, que o ser humano está acima de animais, que o ser humano, se ele deixar ter a natureza de um porco, então só pode esperar juízo. Que se o ser humano se comportar como um porco, só pode esperar escravidão, influências más, agressividade, estupro pessoal, morte, aprisionamento e coisificação. Percebe que a humanidade avança no mundo virtual e tecnologia, mas nos tornamos mais coisas, que existe uma desumanização geral na vida das pessoas. Percebem que, sabendo que o criminoso solto aqui acabou com vidas e deve ser preso mesmo e julgado, mas há um desejo de lixamento, há um desejo para destruir, destroçar quando achar, há um desejo de matar, há um desejo de dizer: Deus quer que eu peça fogo do céu. Percebem que mesmo para alguém que anda errado, nós o vemos como um animal e não como alguém carente da graça e da misericórdia de Deus. Que nós não estamos orando dizendo: Senhor, traz consciência a ele, liberta ele dos demônios, faz ele se entregar e ser julgado pelo que está fazendo. Não, mas o nosso desejo é: tomara que a polícia pegue e acabe com ele onde achar no confronto. Percebe quando nós tratamos as pessoas como coisas? Que é isso que o mundo está vivendo. Nós somos coisas, e quando a gente não serve para muitas coisas, somos descartáveis. É assim que ele nos vê, ok? Deixa eu, de uma forma rápida, mostrar como Deus nos vê. Você vai me acompanhando aí. Como Deus nos vê? Deus nos vê com liberdade. Olha o versículo 13. E ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram, entraram nos porcos. Eles saíram, entraram nos porcos, Lucas 8,36, e contaram ao povo que o endemoniado foi curado. Olha, foi curado. Deus sempre tem liberdade. Deus, quando olha para você e para mim, Ele quer trazer liberdade para a tua vida. Ele quer trazer liberdade para a tua alma. Ele quer ministrar liberdade na nossa casa. Deus não quer ver a gente escravizado. Deus não quer ver a gente isolado. Deus não quer ver a gente preso. Deus sempre quer nos libertar. A visão de Deus para o ser humano é: eu vou lá, vou me encarnar, tornar-me um deles para poder salvá-los, libertá-los. Essa é a visão. Deus te vê como alguém que tem um potencial incrível, mas você está amarrado, eu estou amarrado, e Ele quer nos libertar, Ele quer nos curar. Jesus, ao pisar naquele lugar, descer do barco, sabia da história desse gadareno, e Jesus queria curá-lo, e foi para isso que Ele desceu naquela praia. Alguns minutos ficou ali, foi suficiente para trazer a libertação. Mas libertação não é licenciosidade. Eu quero ser livre. Quando você está criando o teu filho, a tua filha, e aí os pais colocam os seus limites, os filhos ficam meio que irritados, e a expressão é muito comum a gente ouvir assim: quando eu crescer, eu vou tomar conta do meu nariz, né? A gente está acostumado a isso, né? Ou seja, a ideia é: que eu tiver a minha idade de autossuficiência, eu que tomo as minhas decisões, não te consulto mais. Isso não é liberdade. Liberdade não é licença para você fazer o que quer. Agora eu vou viver do jeito que eu quiser. Agora eu vou curtir. Liberdade não é libertinagem. Agora eu posso me comportar e fazer todas as coisas erradas. Não, isso não é liberdade. Liberdade é a opção de obedecer a Deus, de reorientar sua vida diante das Escrituras, e mesmo tendo a liberdade de ir embora, você não ir. Olha o que o texto diz: Deus libertou esse endemoniado, esse homem, esse gadareno, que nem aparece o nome dele na Bíblia. E ele tinha a opção de seguir a vida, mas o que ele faz? Senhor, deixe-me ir contigo. Isso é liberdade. Eu quero ir contigo, quero reorientar minha vida. Liberdade é a gente tomar decisões e prioridades na vida, mesmo sabendo que você que está aqui nessa noite é livre para não querer Deus, tomar sua decisão de dizer: eu não vou andar com Deus. Mas você tem a liberdade que Deus te dá e renova a tua vida para fazer as suas decisões. Liberdade.
Deus sempre vê o ser humano como digno, alguém como merece, alguém que carece de uma libertação espiritual. Ele quer libertar a tua vida e a minha vida. Quando você está aprisionado no medo, diz o evangelista, o apóstolo João assim: do amor não existe medo. O medo produz tormento. Logo, quem ama não é aperfeiçoado. Quem teme não é aperfeiçoado no amor. Quando Deus olha para a tua vida, para a minha vida, e a gente está aprisionado em medos, em coisas que estão afugentando nossa alma, Ele quer libertar a gente dessas coisas. O prazer de Deus é nos libertar, é fazer com que a nossa mente tenha a sua mente, tenha os seus pensamentos, tenha os seus desejos. Deus quer fazer isso conosco. Ele olha para o ser humano tão aprisionado, tão carente da sua graça, e Ele extravasa a sua graça na pessoa de Jesus. É por isso que Deus, ao te salvar, não te levou para o céu, mas estabeleceu igreja na terra, porque Deus quer que a graça dele, o amor dele, vaze pela igreja, vaze através dos teus olhos, para libertar gente que não conhece Deus. Isso é liberdade. Deus sempre vê a gente com liberdade. Deus diz assim em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Ele não vai arrombar a porta do teu coração. Enquanto os demônios fazem isso, a visão de Deus é: eu estou insistindo e batendo. Vamos ver quem vai abrir a porta. Sempre para o crente, quem abre a porta somos nós. Você tem essa liberdade, não é? Como Deus vê o ser humano? Com dignidade. Olha o versículo 15. Quando as pessoas aproximaram de Jesus, viram ali um homem, o que antes fora tomado pela legião de demônios, agora ele está assentado aos pés de Jesus, diz os outros evangelistas, e agora ele está vestido com roupa, e agora ele está mais associável, mais amigável. Alguém assentado nos pés significa agora ele é um discípulo, está aprendendo com o mestre. Na cultura judaica, quando alguém assentava aos pés, a ideia é: eu vou ouvir instruções do meu mestre, né? Esse homem agora está rendido. Antes, o louco social, o homem da caverna, o homem do túmulo, o homem que se mutilava, mas agora digno, com roupa, no meio de gente, no círculo de discípulos, ouvindo instruções, querendo Deus. Deus sempre nos vê assim. Você possui dignidade diante de Deus. Satanás olha e quer pisar e acabar com a tua vida. Deus olha e quer levantar você do chão e dizer: eu tenho um plano para você. Você tem futuro nas minhas mãos. Eu acredito em você. Olha que diferença. Nós somos dignos. Deus nos trata, Deus nos vê as nossas dores, os nossos problemas. Agora o louco pode expressar, pode dizer o que pensa. Tem gente para ouvir ele. Antes não tinha ninguém. Andava cortando-se noite e dia. Olha o verso 18 e 19. Jesus, deixa eu ir contigo. E Jesus vira para ele: não, há um diálogo. O homem está completamente restaurado. Sofria da ausência de familiares. Jesus diz: não, vai primeiro ver tua família. Por que Jesus diz isso, irmãos? Só quem tem alguém preso por algumas coisas espirituais, ou perdidamente perdido, sabe da tristeza de se ter alguém tão amado perdido. Uma ovelha negra na família, podemos dizer assim que o gadareno era uma ovelha negra na vida da família, né? Podemos dizer que talvez essa família tentou de todas as coisas e formas para ajudar a libertar esse filho querido. E agora o filho quer ir, porque nem lembra da família, ele está tão maravilhado, mas Jesus lembra, e Jesus diz: não, você não tem família? Família para conviver. Quanto tempo que você está preso, comendo o que não deve, sem dignidade, tratando como animal? Vai para a tua casa, vai abraçar a tua família, teus parentes, vai ser amado. O pessoal está querendo te dar um beijo, o pessoal está querendo te abraçar. Imagina esse homem, hein, chegando agora dentro da sua casa. Não está na Bíblia, mas você é capaz de imaginar comigo esse homem chegando à sua casa, batendo na porta, papai e mamãe olhando para ele, dizendo: meu Deus,
É você. Ele é. Encontrei um homem que me tratou com dignidade, com poder, que restaura e que me atraiu e diz: vai para a tua família. Você pensa nisso? É assim que Deus vê. Deus quer a família vivendo em dignidade. Deus quer a família vivendo em amor. Deus nos faz para vivermos juntos, aglomerados em família, amando, sendo abençoados, sendo desejados por sua graça. Satanás não. Satanás, o que ele puder afastar a família e os membros da família, ele vai fazer. Ele vai destruir nossos sonhos, os sonhos dos nossos filhos, e vai destruir a nossa casa. Se dermos lugar para ele, ele vai fazer. Mas Deus não. Deus olha e nos trata com dignidade. Em terceiro lugar, como Deus nos vê, Ele nos vê como um instrumento de boas novas. Olha o verso 19 e 20. Ele diz assim: não, você vai voltar para sua casa, você vai abraçar teus pais, a tua família, mas você vai contar para todo mundo o que eu fiz com você. Ou seja, Deus nos vê como um instrumento de proclamação do seu reino e de libertação. Imagine, você não é um inútil, você é útil. Você é alguém que Deus quer usar na tua vida para poder falar para os outros o que Jesus fez para a tua vida. Esse homem, eu gosto desse texto porque esse homem não passou por estudo de escola dominical, esse homem não passou por seminário, esse homem não ficou congregando na igreja há anos, ele não sabia nada da Bíblia, ele não sabia nada de Deus, ele só sabia de uma coisa: ele agora foi reintegrado, salvo, liberto por um homem que ele o vê como Senhor e Deus da vida dele. É isso que ele sabia. E Jesus diz: é isso que você vai contar. Você vai contar a tua história. E eu imagino esse homem passando os lugares dizendo: vocês me conhecem, começando de onde ele estava, vocês me conhecem, não é isso? Quantas vezes eu fiz isso, quantas vezes eu matei, ou deixei aleijado alguém, quantas vezes isso, quantas vezes aquilo, mas olha aqui está o louco, liberto, transformado, digno. E começou a proclamar. E talvez algumas pessoas diziam: mas quem deu jeito em você? Jesus de Nazaré passou por lá e me libertou, e contava história, e contava história, e contava história. Quantas vezes você e eu não contamos nada da nossa vida, do que Deus faz por nós, na vida dos outros? Para vocês terem uma ideia, quando você vai lendo as Escrituras, mais tarde, Jesus volta nesse lugar em Decápolis. Chama Decápolis porque é uma região de 10 cidades juntas. Esse homem andou por 10 cidades, antes andando, se cortando, se mutilando e agredindo os outros, agora andando proclamando a graça de Deus, o amor de Deus, dizendo: olha que eu sou prova viva disso. Ele anda por 10 cidades. Diz a Bíblia que quando Jesus chega lá, ele já era conhecido de todo mundo. Quem foi que anunciou Jesus? Ele. É assim que Deus te vê. Deus te salva para você ser um instrumento de proclamação. Deus te salva para você estar ouvindo essa mensagem nesse culto aqui de hoje e mandar essa mensagem para alguém que está precisando. Deus te salva para quando Ele toca no teu coração e te entrega uma mensagem de edificação, você vai e compartilha isso com a pessoa do lado que não tem. É no trabalho, é em todo lugar. Você vai falar da graça e do poder de Deus. É para isso que Ele te salvou, porque senão, quando salvasse, Ele já te promovia para o céu. Não precisava de igreja. Converteu, céu. Não, mas Ele te deixa aqui para ser instrumento da sua graça, instrumento do seu poder, para proclamar o reino de Deus. Já eu termino. Então, sintetizando: como os demônios me veem ou ver você? Alguém passivo de escravidão, agressividade, passivo ao estupro psicológico, emocional e social, totalmente isolado, morte ou processo de morte, alguém coisificado, deixando de ser humano. Como que Deus nos vê? Deus nos vê com liberdade, com dignidade e como um instrumento de proclamação da sua graça. Agora deixa eu passar para a minha segunda pergunta, e a gente vai focar aqui e já estamos concluindo. Diante dessas duas visões, qual é ou são as reações que nós podemos ter e de que lado nós nos posicionamos? Porque se eu te perguntar qual o posicionamento da tua vida hoje espiritualmente, como é que você se posiciona, eu vou saber de que lado você está.
de Deus ou de Satanás? É fácil. No mundo espiritual não existe neutralidade. Ah, não, eu ainda não estou muito bem com Deus, mas eu não sou de Satanás. Não existe neutralidade. Ou a gente é de Deus, ou a gente não é de Deus. E as nossas reações vão dizer de quem a gente é. Vamos olhar no texto, meus irmãos. Eu quero mostrar 4 reações que esse pessoal teve. Olha o versículo 14. O pessoal viu os porcos morrerem, os demônios tomaram os porcos, e diz o texto que eles fugiram. Primeira reação: você foge de Deus? Todas as vezes que você ouve uma palavra, que você sabe que é isso mesmo, que alguém prega o Evangelho para você, que você lê as Escrituras, que quando Deus vai te apertando e você sabe que você tem que tomar umas decisões, e que se tomar umas decisões, coisas vão mudar, e você vai deixar certas coisas que você ama, que você se automutila com elas, que elas não te fazem bem, mas você vai se automutilando na vida, que é mais importante tê-las. Aí você pega e foge. Você não enfrenta. Eles têm medo e fogem. E é uma fuga. Quem sabe eles poderiam pensar assim: se esse homem libertou o gadareno, o homem do sepulcro, que é a personificação do mal na nossa cidade, ou seja, se alguém perguntasse naquela cidade, como é alguém endemoniado? Ele dizia: o gadareno. Alguém endemoniado é quem vive no sepulcro, quem mata, quem ataca, quem não tem roupa, é isso. Ele é endemoniado. Ninguém diria: possivelmente nós temos gente endemoniada dentro das nossas casas, mas diria: não, o endemoniado está lá. Se você chegasse na região onde o gadareno morava, possivelmente seria assim. Então, quem sabe eles pensaram: se Jesus dá jeito na personificação do mal, o que ele pode fazer para a gente? Vamos fugir desse homem. Só que diante de Deus, Ele sempre quer mudar a nossa vida. Nós não precisamos ter medo de fugir de Deus. Nós temos que ter vontade de correr para os braços de Deus. E cada vez que Deus nos alertar com algo, por mais sujo que seja o pecado, nosso desejo deve ser abrir o coração e dizer: estou dentro, Senhor, renova a minha vida, Senhor, tira os demônios da minha vida. E não fugir. Mas eles fugiram. Tiveram medo da coisa que estava acontecendo. Acostumaram com o gadareno, mas a coisa nova de libertação para eles incomodava. Segunda reação, olha o versículo 15, por favor. Quando se aproximaram de Jesus, viram um homem assentado nos seus pés, vestido, perfeito juízo, ficaram com medo. Olha a segunda reação: comodismo espiritual. Gente, é mais fácil a gente acostumar com o que não presta do que aquilo que presta. Verdade ou mentira? A princípio, o que não presta, a gente fica meio incomodado. Mas vai passando o tempo, a gente se acostuma com o que não presta, com o que está estragado, com aquilo que incomoda a nossa vida. E vai indo, a gente não abre mão dessas coisas. Eles não tinham mais medo do gadareno. Já foi a época do medo, já tentaram amarrar esse homem, já tentaram prender ele nas prisões da cidade, não deu certo. Agora a gente tem um lugarzinho dele, está isolado para lá, deixa para lá. Se chegar para cá, dá um jeito dele. Eles não têm mais medo do gadareno, mas eles têm medo de Jesus que liberta o gadareno. Eles têm medo de ver que diante de Deus demônios saem, vida pode ser mudada. É gente acostumada com o erro, é gente que poderia dizer: nossa, se esse homem libertou o gadareno, vamos trazer o resto do povo que está doente, que ele cura. Não, mas vamos tirar esse homem da nossa cidade. Então eles estão tão acomodados que aprenderam a viver aquela vidinha, e aquilo que é correto espiritualmente eles não queriam, que era a libertação. Hoje não é assim. Tem gente que está tão acostumada a viver na sujeira do pecado, que quando há possibilidade de sair, não quer. Já acostumou tanto. A gente, como costuma dizer no mundo espiritual, que às vezes fala assim: Satanás está nos prendendo. Mas Satanás, ele prende, mas ele podia ter uma coleira aqui, ele nem vai te capturar, ficar correndo atrás mais. Ele só faz o barulho da coleira, você vem, ele coloca. Ele põe a coleira no ar e faz assim. Aí você faz assim com a cabeça e coloca. Hoje as pessoas estão vivendo assim, acostumadas ao erro. Então, se esse homem pode curar alguém visivelmente atormentado, o
que Ele não pode fazer com os demônios da nossa alma, escondidos no nosso coração. Porque o ser humano hoje tem muitos demônios escondidos. E você pode ver que na época e na era da igreja, nós não temos muitas possessões dentro da igreja. Satanás mudou a estratégia. Quando eu era adolescente, na época do Nilson, algumas igrejas faziam culto de libertação e oração de porta fechada. E quando fechava as portas, você só via demoniado cair. Alguém aqui lembra disso? É da sua época? Ninguém, só eu, né? Hoje em dia, para você ver um endemoniado cair na igreja, é muito difícil. Quase não vê mais. A estratégia mudou. Aí você fala, não, os demônios saíram da igreja das pessoas. Não saíram. Eles estão aí, alojados, guardados, dominando mentes, dominando ideologias, ideias. Não ficam manifestos, mas estão incubados e vão guardando e vão estragando relacionamentos. E se você der lugar, mesmo sendo crente, vai te destruindo e vai acabando com a tua casa. O que é que Jesus pode fazer com esses demônios que estão escondidos? O que estava visivelmente, todo mundo via, mas esse que está escondido na nossa alma, se esse homem descobre, é mais fácil não mandar esse homem embora e não deixar aqui. Então, a presença de Jesus sempre revela aquilo que está escondido no meu coração. Fale comigo, repita comigo. A presença de Jesus, não, mais forte. A presença de Jesus sempre revela o que está escondido em meu coração. Aonde Jesus desembarca, não tem jeito de esconder as coisas. Não tem jeito de esconder. Ou a gente aceita, ou a gente foge e se acomoda. Mas não tem jeito. E esses homens, então, no versículo 17, insistem para Jesus sair. Porque nós já perdemos os porcos. O que mais que a gente vai perder? Deixa eu dizer uma coisa para você. E o título da minha pregação que hoje é Porcos na Casa. Qual casa? Na nossa vida. O que são os porcos? Simbolizo aqui para demônios. Não é? Diante de Jesus, a gente sempre tem que perder algo. Repita comigo, por favor. Diante de Jesus, sempre tenho que perder alguma coisa. Você quer perder? Tanto é, se você pegar o texto, diz assim: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas quem quiser perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Ninguém quer perder. Aliás, a palavra perder já é difícil, né? Quando você está trabalhando para emagrecer, a gente tem a Juliana, nutricionista aqui, que está com tratamento para perda de peso, né? Quem quiser procurá-la. Quando a gente usa a expressão, eu perdi 8 quilos, não usa essa expressão não, meu irmão. Porque o que vai acontecer? Eu não gosto de perder, então vou querer achar de novo os 8 quilos. Ninguém quer perder, gente. Na Bíblia tem uma parábola da mulher que perde a moedinha. Ela fica doida procurando aquela moeda, não é? Quando você fala assim, perdi alguma coisa, dá uma sensação de fracasso? Parece que você quer de novo. Não. Diante de Jesus, você sempre tem que perder alguma coisa. Sabe por quê? Tem coisas que nós acostumamos ter conosco que estão destruindo a gente. Pode às vezes ser boas, nem pecados, segundo a Bíblia, mas está destruindo a tua vida. De repente tem gente aqui que uma amizade está destruindo a sua vida. Um namoro está destruindo a sua vida. Gente que está entrando na tua casa está destruindo a tua casa. Você não está sabendo. Mas quando Jesus chega, você tem que abrir os olhos, tem que perder. Mas aí você fala, eu estou tão envolvido, como é que eu vou perder? Não sei. Se Jesus expulsou 6.000 demônios, pode expulsar esse que está atrapalhando a sua vida. Isso eu sei. Isso ele pode fazer. A graça dele pode entrar. Mas sempre a gente vai perder alguma coisa. Terceira reação, meus irmãos. Então a gente tem fuga, a gente tem comodismo, endurecimento, indiferença e rejeição. Ociosidade de coração duro. Ociosidade de coração duro, gente. Eu lamento ver uma cidade dessa, e se isso não acontecesse conosco, lamento ver o tanto que o coração é duro. Eles poderiam pegar todos os problemas de tormentos e prisões espirituais e outras coisas e dizer, Jesus, fica na minha casa, tem um lugarzinho para você aqui. Devia ter briga para dizer aonde ele ia ficar. Não é?
Está na cidade ali, aquele povoado, esse homem chega, liberta. Quem que é esse homem? Que até os demônios obedecem, que pede permissão. Quem que é esse homem? Relataram tudo para eles. Olha, o endemoniado lá, eles pediu permissão para entrar no povo. E teve um que ajoelhou e ainda falou assim: ó, não me atormenta não. Quem que é esse homem? Nós tínhamos que brigar para dizer: não, eu tenho que descobrir quem é esse homem. Fica na minha casa hoje, você não quer ficar? Quer dormir lá? Aí a Lélia fala: não, vai para minha casa, pastor. Não, na sua casa não. Tinha que ter briga, no bom sentido. Mas não, a cidade se ajuda para mandar embora. Sai da nossa vida. Você nos incomoda. Jesus sempre incomoda a nossa vida, né? Sempre Ele quer quebrar o nosso coração, mas sempre há rejeição. Presta atenção que eu vou te falar. Toda indiferença e pecado é um desejo secreto para que Jesus desapareça da nossa vida. Toda indiferença e pecado é um desejo secreto dizendo: sai da minha vida, Jesus. Precisamos tomar uma decisão na nossa vida. Precisamos quebrar o nosso coração e não endurecer. Eu queria te fazer outra pergunta: quais são os porcos na sua vida hoje que Jesus tem que destruir? Aqui era uma manada, mas às vezes tem porcos na sua vida e na minha vida que estão precisando Jesus matar e destruir para você poder enxergar ele de uma forma melhor. Comportamentos, ideias, coisas que invadem a tua vida. Quanta gente poderia ser liberta se houvesse arrependimento e graça, abraçasse a graça de Deus. Uma cidade que não soube aproveitar a graça de Deus. Aí a gente olha para esse texto e diz: que povo de coração duro. A minha pergunta é: estamos longe desse povo? Quantas oportunidades nós temos em todos os cultos e diante da palavra de abraçar a graça de Deus e de dizer: oh Deus, que culto maravilhoso, quebranta meu coração hoje, eu me rasgo diante do Senhor. A igreja vai fazer um acampamento, eu quero ir. E se tiver demônio, gente, olha, expulsa esses demônios mesmo. Se a gente hoje virar para um crente e falar assim: irmão, você está dando lugar para o diabo, ele briga com a gente. Que nada, eu sou de Jesus, tem demônio perto de mim não. Você que pensa. O que eu sei pela palavra de Deus é que os demônios não podem dominar a nossa vida, porque a nossa casa é fechada pelo Espírito Santo. Amém. Eu creio nisso. Demônio algum pode entrar onde o Espírito Santo está. Isso eu creio. Mas eu creio no que a Bíblia diz, que se nós dermos lugar. E o que é dar lugar? Brechas, oportunidades, alianças, laços, andar de mãos dadas com o pecado. Se nós fizermos isso, nós estamos criando uma ponte para o reino das trevas, destruir a nossa vida, destruir a nossa casa. Precisamos aprender então, em último lugar, eu quero encerrar dizendo que a única atitude que devemos ter não é fugir, não é ficar cômodos espiritual, não é ser indiferente e coração duro, mas é ter compromisso e quebrantamento diante de Deus. Olha o versículo 18 e 20, quando Jesus estava para entrar no barco. Gente, esse homem está ali criado a vida inteira, né? Talvez nada fizesse sentido para ele. Uma coisa eu sei, a Bíblia não fala muito dele, mas é alguém que tinha uma vida vazia, antes dos demônios entrarem. É alguém que não achou sentido para a vida, não achou significado para a vida. E ele passa a vida inteira ali, mas quando é curado e liberto, ele não quer saber de mais nada dessa área. Ele só quer saber de estar do lado de alguém que o libertou. Ele diz: eu quero estar com você, deixa eu ir com você, deixa eu aprender mais dessa graça, desse amor. O coração dele é aberto para aprender. Essa deveria ser a nossa atitude, coração aberto para aprender. Quando você ouvir uma pregação, um culto, alguma coisa assim, você não dizer assim: sabe o que o pastor estava falando para mim? Eu acho que não é para mim não, é para fulano. Porque a gente sempre pega as pregações e a gente diz assim: isso aqui é a pregação do fulano, ele podia estar aqui hoje. Toda vez que você ouve uma pregação do culto ou uma palavra profética, você já lembra de alguém que está preso, não é assim? Ou que aos nossos olhos está precisando de Deus. Nós poderíamos reverter essa ótica e poderia pensar assim: mesmo você sendo um crente liberto, todas as vezes que você ouvir uma palavra de Deus dentro da igreja, ou uma palavra profética, diga: Jesus, essa palavra é para mim.
Ó Deus, liberta minha alma. Senhor, aonde eu preciso? O que está me acorrentando? Senhor, há demônios atormentando a minha vida? Senhor, há pecados dando ponte para demônios? Senhor, eu preciso mudar. Que a Bíblia seja a Bíblia para você e não uma Bíblia para o outro. Entende? Quando você ouvir uma mensagem, não é a mensagem do outro, é você que está ouvindo, é você que está aqui. Então é mensagem para você. É isso que Deus quer. Deus quer compromisso, Deus quer entrega. Eu sei que esse homem, de repente, talvez a sua vida vazia, não aguentava a loucura dos normais. Dá para você entender? Uma vez estava passando aquele sanatório ali, tinha uma frase pinchada lá assim. Eu anotei ela, nunca esqueci. Sanatório. Estava escrito assim: lugar de pessoas normais que não suportaram as loucuras da vida. Eu sei que esse homem era vazio. E quando a gente é vazio e sem significado, tudo na vida vira loucura. A gente olha as pessoas brigando por algumas coisas e fala, bobeira. A gente vê algumas coisas que as pessoas estão matando e morrendo para alcançar. A gente olha e diz, futilidade. É nisso que o ser humano gasta tanta coisa. E aí as pessoas vão entrando numa coisa sem significado de vida e vai indo, entra numa loucura existencial, num vazio existencial, que precisa de encontrar-se com Deus. Graças a Deus que ele achou o Senhor, graças a Deus que Deus o achou, vai dizendo, né? Então você tem uma oportunidade como ele teve, eu tenho a oportunidade de reescrever a nossa história, reescrever minha vida pessoal, reescrever a minha vida de tudo que possa ser errado. Sempre é possível recomeçar. Essa história está dizendo que é possível recomeçar. Deixa eu perguntar uma coisa para você. É possível Lázaro recomeçar? Talvez a família, se me ouvir, ou parentes da família, vão dizer, pastor, ele matou a minha família, toda ela. Eu sei, ele está errado, merece ser julgado, e se houvesse pena de morte no Brasil, merece a pena de morte. Eu sei. A minha pergunta não é justificar o que ele merece ou não merece. A minha pergunta é, existe possibilidade dele recomeçar? Em Deus? Se Jesus aparecer para ele no meio do mato onde ele estiver lá, e ele viu o Senhor, é possível recomeçar? Diante de Deus sim, mas diante de nós não. Porque nós sempre vimos o fim, mas Deus deu o início. Diz a Bíblia que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ok? Então, antes de julgar alguém, eu tenho que olhar para mim e dizer, como eu era perdido e miserável, teve jeito para mim. Mas eu não matei ninguém, eu não fiz ninguém, ele fez pior do que eu. Isso não me interessa. O que é pior ou menos pior. Deus sabe o que eu merecia. E Deus teve graça na minha vida. É possível Deus ter graça na vida desse homem. E eu tenho orado para isso. Eu tenho orado para que, se ele não voltar, porque não vai se entregar, pessoas típicas assim não se entregam. Nós temos irmãos policiais na igreja, pode responder melhor. Mas lutam até o combate final e quando não dá, ainda acabam com a própria vida. Não vai se entregar. Ou, se for muito insano, psicopata, entrega. E quando sair, faz de novo. Não é? Mas eu tenho orado para Deus, surpreendentemente, como fez com o apóstolo Paulo, que eu não vejo diferença, saiu em nome da igreja para matar as pessoas. Paulo fazia isso, mas tinha uma carta autorizando ele. Jesus o encontrou numa estrada e disse, onde você vai? E ele cai de joelhos e volta e muda sua. É possível recomeçar? Então eu penso assim, se é possível ele recomeçar, eu faço a minha segunda pergunta. É possível você que está aqui recomeçar? Apesar dos erros que você tem? Se ainda erramos menos do que ele, é possível. É possível a gente recomeçar. Se nós valorizarmos a pessoa de Jesus em nossa vida. Então não importa um dia, se você comeu comidas podres que o mundo te ofereceu. Não importa na sua vida se você se retalhou com as marcas pontiagudas ou os cacos pontiagudos, as cicatrizes que a vida te trouxe, e você se feriu com as suas decisões, um monte de coisas. Não importa se existencialmente você já abandonou sua casa, amigos, família,
e você hoje não tem nem companheiro, você anda por aí, o pessoal diz, não importa se você estiver sem roupas, ou seja, sua vida ficou exposta, você ficou envergonhado, você perdeu o sentido, nada faz sentido na sua vida, nada disso importa. Não importa se você anda solitário, abandonado, traído, sem alegria, sem presença, sem sentido de viver, não importa. O que importa é que quando Deus desembarca na terra da nossa vida, tudo pode acontecer. E diz o texto que Jesus, atravessando o mar, desembarcou na terra, na praia, na vida desse homem. Quando Jesus desembarca na tua vida e na minha vida, tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Tudo pode recomeçar. Então, meu querido, não saia daqui hoje achando que você é melhor que o Lázaro. Ele esteve lá na igreja presbiteriana de Cocalzinho. Nosso pastor lá diz que ele esteve lá antes de anunciar os fatos. Entrou muito endemoniado na igreja, após uma reunião de oração, pediu água. Ele percebeu o olhar endemoniado. Ele veio para cima, foi repreendido em nome de Jesus, saiu. Vocês são crentes? E eles ficaram por aí, que às vezes é perigoso, não sabe? E quando os noticiários saem, falam, o homem estava lá, né? Estava andando lá. O que importa é que nós somos piores, porque nós não merecíamos nada. O ser humano não merecia nada. Você não é o santo perfeito. Você é o pecador miserável que foi alcançado pela graça de Deus. Eu e você somos miseráveis, meus irmãos. O que a gente merece? Nada. Nós fomos alcançados por uma imensa graça que invadiu o nosso coração. E encontramos sentido numa pessoa. E essa pessoa se revelou para nós. E nós tomamos essa decisão. Então eu concluo dizendo de que lado você está. Do lado de Satanás ou do lado de Deus? Todos vão dizer, estou do lado de Deus. Mas como você anda? Que jeito está sendo a sua vida? Sua vida está sendo de fuga? Sua vida está sendo de comodismo? Sua vida está sendo de coração duro, indiferença com Jesus? Ou sua vida está sendo de coração aberto? Oh Deus, eu quero mais do Senhor. Se o Senhor tem, eu quero. Quanto mais o Senhor tiver, eu quero. Eu lamento hoje que se Deus aparecesse para nós essa noite e falasse, eu quero abrir os céus aqui para vocês terem uma visão, para ver como é que é lá. Vocês querem? A maioria de nós não queremos. Nós estamos tão acostumados a viver a nossa vida do jeito que a gente está, que diante de uma graça tremenda a gente não valoriza. E a gente tem que tomar cuidado com isso, né? O compromisso e o quebrantamento me fará ver que não existe um dualismo, conforme eu fui desafiado na porta da igreja, e eu sabia que o demônio estava usando a boca de uma pessoa, porque eu conheço a pessoa. Ela dizer, ei pastor, o capeta não tem poder? Não, ele não tem poder. Porque o texto, em todo momento que você lê, permite a gente, não manda a gente embora, tem dó da gente. Você veio para jogar a gente no abismo, não atormenta a gente, deixa a gente ir para os porcos. Toda hora eu vejo um Deus no texto, eu não vejo dois deuses, eu vejo um Deus a quem os demônios se curvam de temor, medo e respeito. E se Deus ainda não quis fazer certas coisas, é porque quer ensinar certas coisas. Quem sabe? Talvez Deus quer que os demônios da nossa alma apareçam diante de outras coisas, para a gente ser liberto e parar de condenar os outros, né? Sua função e minha não é condenar os outros. O mundo já tem quem faz. Sua função é pregar o Evangelho e orar pelos outros. Deixa que no final Deus condena se for preciso. Ok? Feche seus olhos, vamos orar. De que lado você está?